Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Amém, queridos. Queridos, eu quero compartilhar um pouquinho com vocês hoje. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, eu daria o tema de florescendo em governo. Queridos, nós estamos no ano do florescer. Posso ouvir um amém? Estamos florescendo em algumas áreas das nossas vidas e nós fomos chamados por Cristo Jesus, queridos, para reinar em vida. E eu quero conversar um pouquinho sobre isso com vocês. Talvez você entenda reinar de forma errada ou diferente do que a palavra de Deus nos fala, mas eu quero tentar trazer clareza a esse pensamento. Esse traço, isso é um traço da nova realidade em Cristo Jesus, um dos traços da nossa identidade. Nós não somos mais escravos, mas nós fomos chamados para governar. Pode-se ouvir um amém? Amém? Por quê? Porque nós servimos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é Rei de Reis e Senhor de Senhores. Olha o que o texto base nos fala. Romanos capítulo 5, no verso 17. Olha que interessante o que esse texto fala. Se a morte reinou pela ofensa de um, por meio de um só, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Se a morte, queridos, ela entrou e pegou muitos ou todos nós através do pecado de Adão, muito mais agora eu e você que recebemos a abundância da graça e o dom da justiça, nós somos chamados a reinar ou governar através de um só, Jesus Cristo. O que nos impede muitas vezes de exercer governo? Primeiro, medo, amargura, falta de domínio próprio. Muitas vezes essas coisas nos prendem, queridos. E você pode perguntar, pastor, mas como reinar? Como que nós reinamos? Primeiro, queridos, nós temos que saber que isso é um aspecto prático da nossa nova identidade. Repete comigo assim, identidade. Esse é um aspecto prático da nossa identidade. Olha que interessante, Apocalipse 12, do verso 10 ao 11. Olha que interessante, queridos, esse texto. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Ele está falando da igreja, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Eles venceram. Eles venceram. Pastor, o que é vencer, queridos? Vencedores são aqueles que vencem as dores. Consegue me entender? Vencedores são aqueles que vencem as dores. Vencedores aqui, queridos, não são... vencedores aqui são os que cumprem a carreira. Não tem a ver com uma disputa, com uma ideia de vencer do tipo, trabalhe enquanto eles dormem. Já ouviu isso? Não tem a ver com isso, porque quando nós falamos de vencedor, logo na nossa cabeça a gente entra em uma disputa. Daí a gente começa, não, vamos trabalhar enquanto eles dormem, treinamos enquanto os outros descansam. Não tem a ver com isso. Posso ouvir um amém? Não tem a ver com isso. Vencedor, queridos, no contexto bíblico, não tem a ver com ascensão social. Fala um amém aí. Não tem a ver com ascensão social. Você já ouviu aquilo lá? Esse ali venceu na vida. Sabe quando o cara faz um negócio, abre alguma coisa, cresce financeiramente, as pessoas falam o quê? Esse venceu. A Bíblia, queridos, chama muitas vezes essas pessoas de loucos. Louco, hoje vão buscar a sua alma.
Por isso, queridos, que vencer na Bíblia não tem a ver com ascensão social, não tem a ver com quanto dinheiro você ganha. Pastor, pode haver ascensão social, pode haver prosperidade no meio do povo crente? Pode, queridos, como consequência, mas não como fator primário. Consequência dos cumprir os mandamentos. Quer ver um exemplo simples? Quem aqui já foi empresário, é empresário ou já teve empresa? Levanta a mão. Se você tivesse um funcionário que servisse na sua empresa, honrando a Jesus, fazendo como se fosse para o Senhor. Se você tivesse um funcionário desse, o cara não reclamava, não parecia que tinha sido batizado em um pó de vinagre, não é truculento, não fala mal dos outros, o cara simplesmente serve como se servisse ao Senhor. Ele ia ter uma ascensão na sua empresa, sim ou não? Sim. Ele serviria o Senhor de todo o coração e por consequência ele cresceria financeiramente, sim ou não? Só que a causa, o fator primário não são as finanças, e nunca deveria ser no nosso meio. O fator primário, queridos, dos vencedores, são aqueles que cumprem o propósito de Deus para suas vidas. O que é um vencedor, segundo a Bíblia? É aquele que cumpriu a carreira. Lembra o apóstolo Paulo? Cumpri a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Pastor, o que é um vencedor, segundo a Bíblia? É aquele que cumpriu o seu propósito. Por consequência, pode prosperar. Por consequência, podemos ou não ter ascensão social. Podemos ver os milagres e o agir de Deus. Mas como consequência do fator primário que é cumprir o propósito de Deus. Você sabia que Deus tem um propósito específico para a sua vida? Sim? Posso ouvir um amém? Deus tem algo específico para você, queridos, que eu não vou realizar, o seu irmão do lado não vai realizar. Deus colocou sonhos, expectativas, Ele colocou algo dentro de você, que só você pode realizar. E haverá um dia que nós vamos prestar contas, sim ou não? O apóstolo Paulo fala que nós podemos construir em cima da rocha que é Jesus, obras de madeira, feno e palha, ouro, prata e pedras preciosas. Tudo isso no dia do Senhor vai ser provado como pelo fogo. Aquilo que sobrar, que é madeira, palha, que é ouro, prata e pedras preciosas, isso vai nos gerar um galardão. Posso ouvir um amém? Uma recompensa, não tem a ver com salvação, vai nos gerar uma recompensa. Agora imagine você viver a vida inteira aqui, queridos, amargurado, falando mal dos outros, chegar lá em cima, está salvo, tudo bem, mas queimar tudo que você fez. Consegue me entender? Por isso que os vencedores, queridos, são aqueles que cumprem o propósito de Deus. Então nós vencemos quando cumprimos o propósito de Deus para as nossas vidas. Somos os servos bons e fiéis. Não sei você, queridos, mas eu quero chegar diante de Jesus e Ele falar assim: servo bom e fiel. E como que eles venceram? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram a sua vida até a morte. Eles venceram primeiro pelo sangue do Cordeiro. Pela obra redentora de Jesus na cruz, queridos. Somos hoje fruto do seu penoso trabalho. Para entendermos o sangue de Jesus, queridos, nós precisamos entender quem nós éramos longe dele. Nós precisamos entender e ter os nossos olhos descortinados para que a gente possa ver a realidade que nós vivíamos, que nós estávamos condenados, debaixo de condenação. Olha o que Romanos capítulo 3, do verso 10 ao 18 nos fala. Olha que interessante, queridos. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer.
Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, mas com a língua udem enganos. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Queridos, esse texto, Paulo estava mostrando qual é a nossa realidade longe de Jesus, sem o sangue de Jesus. Queridos, não havia um sequer, todos nós éramos inúteis diante de Deus. Por isso, queridos, nós precisamos quebrar a religiosidade nas nossas vidas. Nós não somos melhores do que ninguém, falam amém aí. Queridos, se você é algo hoje, é porque o sangue de Jesus te cobre, sim ou não? Ou você acha que havia algo de bom em você? Por isso que eu não consigo entender quando um crente fala mal do outro crente. Se a Bíblia fala, queridos, que nós somos inúteis, estávamos separados deles, a nossa boca só tinha maldade. Existe um moralismo, uma religiosidade, queridos, que muitas vezes pega o nosso coração, que nós olhamos e achamos que estamos acima da carne seca, a ponto de falarmos mal. Só que a grande verdade é que eu e você estávamos separados de Deus. Pastor, mas eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Ok, queridos, existe algo que se chama graça comum, que talvez te freou em algumas coisas. Só que mesmo assim foi Ele cuidando de você. Posso ouvir um amém? Essa era a nossa condição, sem esperança e sem Deus no mundo. Nós estávamos condenados. Olha o que João capítulo 3, versículo 16 ao 18 nos fala. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê não é julgado, e quem não crê já está julgado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Quem não crê já está julgado. Antes de você crer, queridos, você já estava julgado. Consegue me entender? Antes de nós crermos, nós já estávamos julgados e condenados. A ira de Deus estava sobre as nossas vidas. Estávamos debaixo de juízo, seríamos com certeza condenados. Porque quando a gente começa a falar o sangue de Jesus, daí vira algo comum no nosso meio. Dá alguma coisa estranha, o sangue de Jesus tem poder. Já viu isso? E a gente não valoriza isso. Parece que isso se torna comum. Por isso que o apóstolo Paulo fala, lembrem-se da condição que ele encontrou vocês. Como vocês eram, como vocês estavam, quais os pensamentos, sentimentos, emoções que estavam no seu coração antes de Cristo. E volte e meia, queridos, eu e você precisamos lembrar e valorizar o sangue de Jesus. A presença de Deus aqui, não estava gostoso no louvor, sim ou não? Queridos, nós precisamos valorizar isso. Isso só é possível porque um homem derramou seu sangue em uma cruz, pela minha e pela sua vida. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha o que Romanos capítulo 3, versículo 24 ao 25 nos fala. Olha que texto interessante, queridos. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça
por ter ele, na sua tolerância, deixados impunes os pecados anteriormente cometidos. Queridos, nós somos justificados gratuitamente, fala glória a Deus. Nós somos justificados mediante a redenção. Jesus fez a propiciação, a troca no seu sangue. Ele tomou os nossos pecados e nos entregou a sua filiação. Hoje eu e você somos filhos de Deus. Pelo sangue de Jesus, não pela tua cara bonitinha. Hoje somos filhos, isso é graça, queridos, e eles venceram pelo sangue. Eles venceram pelo sangue. E o texto continua, pela palavra do seu testemunho. Palavra do testemunho. Aquilo que eles falavam, eles viviam. É a palavra do seu testemunho. Como ser uma testemunha? Olha o que Atos capítulo 1, verso 8 nos fala. Mas vocês recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Queridos, só existe um jeito de ser testemunha: sendo empoderado pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, debaixo de poder, debaixo dessa unção, queridos, nós necessitamos isso, precisamos desse poder para orar, para nos relacionar, para viver uma vida que reflita a Cristo. Eles venceram pelo sangue e pela palavra do seu testemunho. Como que nós podemos ser testemunhas de Cristo? Debaixo de poder. Queridos, o Espírito Santo é uma pessoa, posso ouvir um amém? Nós precisamos nos relacionar com Ele, nós precisamos desse poder sobre nós, queridos. Para sermos e servirmos como Jesus, nós precisamos do óleo, nós precisamos da unção, fala um amém aí. Nós precisamos desse óleo, dessa unção. Olha que interessante agora, queridos, olha o que Levíticos capítulo 8, verso 30 nos fala, presta atenção aqui. Tomou Moisés também óleo da unção, repete comigo, óleo da unção, e do sangue, repete comigo, sangue, que estava sobre o altar, aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e as suas vestes, e consagrou Arão e as suas vestes, e os seus filhos e as vestes dos seus filhos. Queridos, Arão é figura do sacerdote. E ele precisou, Moisés aspergiu ele com o quê? Com óleo e com sangue, para que ele pudesse exercer o ministério sacerdotal. Quando a Bíblia fala em Apocalipse que eles venceram pelo sangue e pelo poder do testemunho, ele está apontando que nós precisamos do sangue de Jesus, ter essa compreensão. Nós precisamos do óleo, do empoderamento do Espírito Santo para sermos testemunhas. Então nós precisamos do sangue e do óleo. Sim ou não? Precisamos compreender o sangue de Jesus derramado na cruz, e nós precisamos desse empoderamento, para que a gente possa reinar em vida. E o número 3, não amaram as suas vidas até a morte. Até aqui, queridos, era o agir de Deus, sim ou não? O sangue derramado por Jesus e o óleo, a promessa do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Isso tudo é dom enviado por Deus. Posso ouvir um amém? Agora, não amar a sua vida, isso eu e você precisamos fazer. Deus deu os primeiros passos, queridos, o sangue e o óleo. Podemos receber o sangue e o óleo e não reinarmos em vida, não sermos vencedores. Por quê? Porque não aprendemos a renunciar. A renúncia, a entrega cabe a nós, queridos. Morrer para nossas vidas, por amor a Jesus, cabe a nós. Olha o que João capítulo 10, versículo 17 ao 18 nos fala. Pois o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para
reassumir. Ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Queridos, ninguém matou Jesus. Jesus entregou a sua vida. Uma vez, há anos atrás, eu vi uma reportagem no Fantástico que eles falavam: quem matou Jesus? Foram os judeus? Foram os romanos? Quem matou Jesus? Queridos, ninguém matou Jesus. Ele abraçou aquela cruz. Ele entregou a sua vida. Ele não foi obrigado a fazer. Ninguém pegou ele pela mão e falou: você vai fazer. Ele entregou a sua vida na cruz. Olha o que Mateus capítulo 26, dos 52 ao 54 nos fala. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensa que não posso rogar ao meu Pai, e Ele mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriram as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Queridos, Jesus tinha poder de escolha, queridos. Ele poderia não entregar a sua vida. Quer ver? Eu gosto desse exemplo, queridos. Uma coisa é quando te pegam e você não tem nada para fazer. Impossível. Por exemplo, vão te assaltar ou alguém vai te bater e o cara é mais forte do que você. Não tem o que fazer. Você vai ficar parado. O cara vai te dar um tapa e você não vai reagir. Sim ou não? Sim ou não? Outra coisa, queridos, é o cara vir te dar um tapa e você está armado. A hora que ele dá, você pode revidar. Você tem poder para revidar. Uma coisa era Jesus não poder fazer nada. Outra coisa, queridos, era só ele falar para o Pai assim: acaba com tudo. Mata tudo. 12 legiões de anjos, queridos. Exterminaria com tudo. Por isso que nós precisamos entender que ele se entregou. Ele foi para a cruz. Ele entregou a sua vida espontaneamente por mim e por você. E sabe por quê? Ele fez por amor às nossas vidas. E aí a gente precisa entender que nós vivemos quando nós morremos. Nós reinamos quando nós morremos. Olha o que Lucas capítulo 9, versículo 23 e 24 nos fala. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Queridos, no Evangelho ainda existe uma cruz. Nossas vidas estão salvas. Posso ouvir um amém? Sim ou não? Jesus salvou a sua vida? Amém? Então por que você está tentando salvar ela ainda? Estamos salvos, queridos. Estamos salvos. O nosso papel agora, queridos, é entregar as nossas vidas. Como perdemos as nossas vidas? Quando não buscamos justiça própria, quando oramos por aqueles que nos perseguem, quando perdoamos, quando servimos, quando rendemos o nosso orgulho, quando damos ouvido à palavra de Deus, quando não nos justificamos, quando reconhecemos os nossos erros, quando entendemos que Jesus é o Senhor. Aí nós reinamos em vida. Estava falando lá em Campo Largo, queridos. Chega um ponto que você não discute mais. A Bíblia fala que Jesus abriu um novo e vivo caminho. Posso ouvir um amém? Nesse novo e vivo caminho, nós somos convidados a entrar com ousadia pela obra redentora de Jesus, pelo seu véu, o corpo dele que foi rasgado na cruz. Então eu e você entramos com ousadia diante de Deus, não pelas nossas obras, mas por aquilo que ele fez. E quando nós entramos com ousadia, queridos, nós entramos por aquilo que ele fez. Posso ouvir um amém? Ah, pastor, mas eu fiz umas coisas erradas. Querido, só entra na presença. Lá dentro, ele vai consertar com você, sim ou não? Vai conversar com você. Lá dentro, na presença dele, queridos, não discuta. Quanto mais discutir é pior, simplesmente se renda.
Um exemplo simples, alguém te ofendeu, você chega diante de Deus e você tenta justificar, né? Mas a culpa é dele, ele que fez isso, aquilo, eu estou certo. O que Jesus vai falar para você? Perdoe? Mesmo você estando certo? Mas a pessoa te fez mal, daí você quer xingar ela e amaldiçoar ela. O que ele vai falar para você? Ore por aqueles que perseguem. Quem gosta quando falam mal de você? Ninguém. Te desqualificam, falam mal. Daí você entra na presença de Deus. O que ele fala? Perdoe, ore por eles. Queridos, a gente pode ficar argumentando ou se render. Eu escolho me render. Se renda. Perca a sua vida, isso é reinar em vida. Reinar em vida não é o que estão falando na internet, queridos. Tipo, prosperidade, ganhar dinheiro, mandar nos outros. Governo, queridos, não tem a ver com o governo da pregação coach, não tem nada a ver. É tudo aquilo que eles pregam, você pega ao contrário. Eu escutei o conselho de um coach, preste atenção aqui. Ele falou assim: você quer prosperar? Você vai no restaurante mais caro da sua cidade. Se você não tem dinheiro, você só compra uma água. E você senta naquele lugar e você fica ali, você fica olhando para as pessoas. Aquilo vai te gerar uma indignação que você não pode ter acesso porque você não tem dinheiro. E essa indignação vai mudar a tua vida. Sabe o que é essa indignação que ele está falando? O teu orgulho. Que quando você olha, você fala: aquilo era para mim e eu não tenho. E pela força do orgulho você muda a sua vida. E você não se torna um vencedor diante de Jesus. Então pare de escutar isso. Queridos, o orgulho nos leva longe, queridos. Quer ver um exemplo? Eu trabalhava com corrida. Eu ia correr, pegava meus alunos, fazia eles correr 3 quilômetros. Quando eles fechavam 3 quilômetros morrendo, eu levava para uma corrida de rua. Sabe por quê? Geralmente meus alunos tinham faixa de 30, 40 anos. Daí eu falava para eles assim: você não vai perder para aquele velhinho, né? E na força do orgulho, o que o cara fazia? Eu não vou parar. Eu falei: cara, se parar vai ficar feio. O orgulho te leva até a linha de... Só que diante de... Isso é bom, queridos, para a corrida. Isso é bom para as nossas disputas, está tudo certo, somos assim. Só que diante de Deus isso não vale nada. E você vê muita gente pregando na internet na força do orgulho, queridos. É orgulho puro. Obra humana. Força do braço. Vem aqui que eu vou te destravar. Eu vou te destravar na força do teu orgulho. Comece a comparar pessoas, queridos. A estratégia é a mesma. Você está vendo aquele ali pode e você não pode. Então você está ficando para trás. Comece a comparar pessoas que você vai ver a guerra que é, queridos. O orgulho nosso, nós não queremos ficar para trás, nós não rendemos. Nós queremos as melhores posições, nós queremos os melhores jantares, nós queremos o melhor para as nossas vidas, porque de alguma forma dentro de nós achamos que nós somos especiais. E a conversa é sempre a mesma. A tua situação que você está vivendo hoje, ela é contrário, porque você é especial. Então você tem que se indignar. Isso não é evangelho. Isso não é reinar em vida, isso não é governo. O governo, queridos, é quando alguém fere a sua face e você dá a outra. O governo é quando as pessoas te ofendem e você perdoa. O governo, queridos, é quando você decide amar. Como pastores, queridos, nós decidimos amar pessoas. Você acha que não tem pessoas difíceis na igreja? Às vezes, quando estou em conversas difíceis, eu olho para as pessoas e eu falo assim: eu decidi amar. Isso é governar. As circunstâncias não nos dominam, mas o amor de Deus que excede todo entendimento, o amor de Deus que foi derramado sobre os nossos corações, ele se manifesta quando você fala assim: eu decido amar. Sabe quando você está tendo um enrosco com alguém na igreja assim? Queridos, olhe para a pessoa e fale assim: eu decido amar.
Jesus me amou. E eu não sou uma pessoa fácil. 90% do meu trabalho acabaria se você fizesse isso. Aleluia. Aí nós podemos dizer como o apóstolo Paulo, olha o que Gálatas capítulo 2, verso 19 nos fala. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Já estou crucificado, queridos. A ideia é a manifestação de Cristo através de nós, e quanto mais nós morremos, mais Cristo se manifesta. E quanto mais Cristo se manifesta, queridos, nas nossas vidas, mais nós vamos ver pessoas sendo transformadas, a glória de Deus se manifestando, e vai ser a melhor vida que você pode viver. Às vezes a gente fala de cruz, de morte. Uns anos atrás, queridos, aqui na igreja, até uma das membros da igreja, falou assim: pô, meu pastor só fala de morte, isso aqui, eu queria ouvir uma vez que eu sou especial, que Deus tem algo para mim. Falei, sim, você vai ouvir depois da cruz. E quando você ouvir, você vai ouvir que não é você, é Cristo se manifestando através de você, e você vai estar vivendo a melhor vida que você pode viver, com a paz que excede todo o entendimento. Só que para viver essa vida, Paulo fala, eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, não somos nós que vivemos, é Cristo que vive em nós. Quando as pessoas olham para nós, elas precisam ver pequenos Cristos. Sim ou não? Quando exercemos governo, Apocalipse 12, verso 11, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Quando eu entendo a necessidade do sangue e do óleo, e quando eu não amo a minha vida até a morte. Governamos, queridos, quando nos submetemos à verdade, quando me rendo à verdade de Deus, quando paro de discutir com a verdade. Não sei você, queridos, mas eu discuto demais. Discuto com Deus, falo, meu Deus, isso aqui não dá. Não dá. Aquele ali, Deus, não dá. Tem mais igreja aqui, leva ele para lá. Você consegue me entender? Não sei você, mas eu discuto com a verdade. Quando nós somos confrontados, quando há dificuldade, e nós governamos quando? Quando nós nos rendemos. Essa semana nós tivemos uma semana abençoada. Domingo, estava saindo de Curitiba, peguei um buraco na BR, o amortecedor do carro estourou para cima. Assim. Vim para Colônia, com o carro torto, bem cedinho, para o Paulo arrumar, porque 10 horas eu tinha reunião em Curitiba de volta. Fui, arrumei o carro, voltei para a reunião. Saindo da reunião, fui ligar o carro, quebrou o tambor da ignição. Liguei para o Paulo, não sei fazer ligação direta, me ensina. Desmontei ali, fiz ligação direta. E não liguei o cabo que liga as ventoinhas do carro. Cheguei aqui no pedágio, fila, o carro ferveu. Abri ali rapidinho, ainda bem que parou um cara, deu água, esfriou, estava muito frio, esfriou. Colocamos, descemos. Ontem, sexta para sábado, fomos para Curitiba, estava saindo da casa do meu irmão, caixa de direção, vazou tudo o óleo. Meu Deus, fui lá, comprei óleo, coloquei. Cheguei na igreja, quebrou o câmbio, só engatava terceira e quarta marcha. Vim de terceira e quarta marcha lá de Curitiba, até a casa do Rodrigo, para pegar o carro do Rodrigo emprestado, porque eu tinha que voltar para Curitiba,
para o seminário e eu tinha que pregar hoje de manhã em Campo Largo. 1h da manhã acordei passando mal. Por isso que eu estou meio slow motion assim, queridos. Acordei passando mal, queridos. Passei mal a madrugada inteira. De manhã cedo melhorou um pouquinho, consegui pregar, fizemos o batismo, fiquei a tarde inteira dormindo. E agora estou mais ou menos ainda. E eu falei para Kelly, não murmuramos, agradecemos. Se fosse há uns anos atrás, eu estava chutando tudo. Eu falei para Kelly, estamos crescendo. Estamos crescendo. E quando você vem aqui, uma presença de Deus, eu estava sentado ali, estava sentado porque não estava conseguindo ficar muito em pé. Quando a presença de Deus se manifestou, eu falei assim, é na nossa fraqueza que Ele nos faz fortes. Um batismo sobrenatural lá, queridos, em Campo Largo, choro, uma coisa bonita assim, coisa gostosa. Morrendo lá, encostado nas coisas, mas indo. Não sei se você tem dias assim, mas eu tenho. Mas eu não discuto mais com a verdade, não é para murmurar. Posso ouvir um amém? Agradecemos por todas as coisas. E está tudo certo. Governamos, queridos, quando nos rendemos. Essa é a palavra, é rendição. Não é por força humana, não é por autodisciplina, não é por força dos nossos braços. Olha o que Zacarias, capítulo 4, verso 6 nos fala, olha que interessante. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos... Olha que interessante, o Senhor dos exércitos, Ele fala para mim e para você, não é por força e nem por violência, é pelo meu Espírito. Não é por força e nem por violência, é pelo Espírito. No contexto aqui, queridos, Deus estava para fazer uma grande reforma, estava para reinaugurar o templo, e esse templo não era tão glamuroso como o templo de Salomão, e muitos desanimaram e desprezaram os pequenos começos. E Zacarias relata esse texto, não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Na sua vida, queridos, não é por força e nem por violência, é pelo Espírito de Deus que nós vamos sendo transformados de fé em fé, e glória em glória, e nós vamos reinando em vida. Reinar em vida, queridos, é se render a Deus. Posso ouvir um amém? Se render ao seu falar, porque o falar dele nos conduz à melhor vida que nós podemos viver. Você recebe essa palavra no seu coração?